Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e boa tarde também para quem nos acompanha de casa. Nós celebramos a Eucaristia neste dia em honra e memória de Santo Inácio de Azevedo, presbítero e os seus companheiros mártires, e fazemos-lo da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, de língua portuguesa, no Ontário, Canadá, da cidade de Kingston. A todos saudamos e enviamos um abraço neste dia em que celebramos estes santos 40 que foram martirizados ao largo das Canárias por causa da sua fé. E a nossa história faz também relembrando esta gente grande, esta gente nobre, esta gente importante que não viraram a cara às dificuldades e aos desafios. De todos, vamos então alegrar-nos com o testemunho destes irmãos e celebrar a nossa fé. E nesta Eucaristia vamos lembrar o nosso irmão Arlindo Matos e também Domingos Almeida, pais, todos os filhos e familiares e família. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dotaste de invencível constância na fé os bem-aventurados mártires Inácio de Azevedo e seus companheiros, concedei-nos que, fortalecidos por tão numerosos exemplos, imitemos o fogo da sua caridade e participemos da sua glória na pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, Ezequias, rei de Judá, contraíra doença mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: Assim fala o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não viverás. Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembrai-vos, Senhor, como tenho procedido fielmente e de coração sincero na vossa presença, como tenho feito sempre o que agrada aos vossos olhos. Depois, Ezequias rompeu num grande choro. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías com esta mensagem: Vai dizer a Ezequias: Assim fala o Senhor, Deus de teu pai David. Escutei a tua prece e vi as tuas lágrimas. Vou acrescentar à tua vida mais 15 anos, e hei de livrar-te das mãos do rei de Assíria. A ti e a esta cidade hei de protegerei. Disse então a Isaías: Trazei um bolo de figos.
aplicai sobre a chaga, e o rei ficará curado. Ezequias perguntou: que sinal terei de que volte a subir ao templo do Senhor? Isaías respondeu-lhe: o sinal da parte do Senhor é de que cumprirás a sua palavra é este: vê fazer que a sombra do relógio do sol de Assaz volte para trás 10 graus, que nele tinha avançado, e o sol desandou 10 graus, que avançará no quadrante. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus passou através das searas em dia de sábado, e os discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus viram e disseram a Jesus: vê como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido ao sábado. Jesus respondeu-lhes: não leste o que fez Davi quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer, nem a ele, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Também não lestes na lei
que ao sábado no templo os sacerdotes violam o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos digo que está aqui alguém que é maior do que o templo. Se soubesseis o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos uma página da nossa história, da história de Portugal, um pouco triste e alegre. Nós celebramos Santo Inácio de Azevedo. Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros, todos mártires. Nasceu na cidade do Porto, estudou no mesmo seminário que eu, Seminário Maior do Porto, que na altura era uma casa de jesuíta, que é a Junta Sé no Porto. Foram 40 mártires, portugueses e espanhóis, 2 padres, 24 estudantes, 14 irmãos auxiliares. Todos pertenciam à Companhia de Jesus. Inácio de Azevedo nasceu no Porto, como já disse, em 1526, filho de pai incógnito. O pai não o reconheceu. Aos 23 anos já tinha entrado na Companhia de Jesus, ocupando vários serviços. Era ardoso pelas missões além fronteiras. Foi quando o superior-geral o enviou para o Brasil e ele, vendo a tão grande missão de evangelização que era necessário fazer, retornou a Portugal para testemunhar a necessidade de mais missionários. Saíram, por isso, 3 naus missionárias. Numa delas estava Inácio de Azevedo com os 39 companheiros. A nau foi interceptada por 5 navios inimigos da fé católica que queriam a morte de todos. Calvinistas, tinha-se dado o protestantismo, como sabemos, em 3 frentes: calvinismo na Suíça, luteranismo na Alemanha e anglicanismo em Inglaterra. Estes eram calvinistas, que foi o ramo mais duro contra os católicos. No dia 15 de julho de 1570, o jesuíta português Inácio de Azevedo e 38 companheiros, 30 portugueses e 8 espanhóis, e ainda o candidato à companhia João de São João, Juan de São Juan, que era espanhol, que era sobrinho do capitão da nau, foram distinguidos com a coroa do martírio nos mares em frente às Canárias, nas mãos dos corsários comandados pelo calvinista francês Jacques Soria, quando se dirigiam para a missão do Brasil. Quem é das ilhas dos Açores, eu já ouvi muitos testemunhos, sobretudo da ilha de Santa Maria, a dizer que ouviu muitas vezes o avô a dizer que quando chegava à noite tapavam as janelas para que não passasse luz nenhuma para o lado do mar. E foi um martírio durante séculos, esta gente do norte da Europa que vinha e perseguia, roubava, e mesmo sabemos que na Ilha da Madeira o Corral das Freiras tem esta origem. As freiras fugiam dos corsários que chegavam ao Funchal. E o povo, para onde foram as freiras? Para o Corral das Freiras. E essa terra, que é muito simpática, surgiu assim. Portanto, no dia 15 de julho de 1570, o recém-eleito provincial do Brasil, Inácio de Azevedo, 37 companheiros e um candidato à companhia, portanto ao todo 40, foram martirizados às mãos de um grupo em frente à ilha das Canárias. No dia seguinte,
foi martirizado o irmão Simão Costa. Um ficou para o dia seguinte. Estes 40 mártires, 32 portugueses e 8 castelhanos espanhóis, são normalmente designados como os mártires do Brasil, que depois dirigiam-se à missão do Brasil. Uma bula, em 21 de setembro de 1742, do Papa Bento XIV, reconheceu o martírio dos 40 religiosos. Esta expedição, comandada por Inácio de Azevedo, foi uma expedição missionária mais numerosa que partiu de Lisboa para as missões extra-europeias e um martírio coletivo mais numeroso dos jesuítas em toda a época moderna. O mesmo episódio teve importante significado, pois reuniu simbolicamente a Europa dividida com estas lutas dos protestantes, dos evangélicos contra a Igreja Católica e as missões a que a Igreja se voltou extra-europeias. A importância deste episódio deriva, ademais, do facto de estar ligado à difusão do culto de Maria, um dos principais cultos jesuítas da época moderna. Este martírio constitui um episódio de grande atualidade devocional. Reflete o facto, durante as celebrações da dupla canonização de Inácio de Loyola e de Xavier, portanto, Inácio de Loyola é o fundador dos jesuítas, e São Francisco Xavier foi martirizado na Índia, e é o padroeiro, é considerado o São Paulo das Índias. No dia em que foram canonizados, em 1622, foi decorado um friso por cima do altar que representava os 101 jesuítas mortos pela fé. Naquela altura, em 1622, já eram 101 jesuítas mortos. Todavia, este número conheceu um significativo e rápido aumento. A principal obra em honra dos mártires jesuítas foi feita pelo Flamengo Matias Tamer, em 1675. Nós sabemos, nós estamos na imigração, há coisas que podemos falar à vontade, porque estamos cá longe. Nós tivemos um governador chamado Marquês de Pombal, que o grande trabalho dele foi expulsar os jesuítas. Porque os jesuítas estavam no ensino, estavam na educação, tinham um grande trabalho. E ainda hoje sofremos as consequências dessa patetice deste governante. No Brasil, como eram os jesuítas que tinham o ensino, o Brasil ficou sem ensino, por causa dos ciúmes e da maldade de Lisboa. E ainda hoje os brasileiros, às vezes, quando não gostam de nós portugueses, um dos factos é esse. Uma atitude irresponsável, imprudente do Marquês de Pombal. Isto não pode ser dito em Portugal, porque são muito afetos, mas foi das coisas mais tristes da nossa história. E ainda hoje, no ensino, nas universidades, nas escolas, estão-se a fazer coisas muito graves. Em nível de ideologias, em nível de princípios, em nível de muita coisa. Por amor à Igreja, Santo Inácio de Azevedo aceitou o martírio, exortou e consolou aqueles que iam com ele, porque era o superior, foi morto, lançado ao mar. Todos os outros foram martirizados, alcançando a coroa da glória na eternidade. Nós, católicos, não podemos calar estes factos e não os podemos esconder, e temos que falar deles, porque vemos para aí uns quadros muito bem pintados, muito bonitos, mas que não têm nada de beleza. A história do nosso querido Inácio de Azevedo e dos outros mártires é uma história grave, muito grave, e que às vezes ouvimos falar em democracia, liberdade, e às vezes tudo isso é vazio e é oco, há outros objetivos escondidos.
E estes homens foram mortos porque amavam e eram fiéis à Igreja Católica. Não tiveram outra razão para ser mortos. Amavam e eram devotos e eram consagrados à Igreja Católica. Nós honramos Santo Inácio de Azevedo, como sabeis, não sei se vós já tendes ouvido falar muito deles. Em Portugal não se fala de certas coisas. Não se fala, é proibido. Mas nós devemos falar, devemos recordar a memória desta gente. Quando foi da festa do Divino Espírito Santo, eu falei a festa do Espírito Santo nas naus, como era celebrada com pompa e alegria a festa do Espírito Santo nas naus que iam para a Índia e iam para o Brasil. Nós sempre fomos um povo devoto e temos cometido muitos erros ao longo dos tempos. E a expulsão dos jesuítas foi uma das páginas mais tristes e que só se pode falar dela por causa do ciúme e da arrogância da capital, chamada Lisboa. Não há outro objetivo. Nós ainda hoje estamos a sofrer os brasileiros dizerem mal de nós, e neste campo têm razão. Nós temos que dizer que eles têm razão, porque foi de uma atitude cheia de imprudência, cheia de maldade e que assentem absolutamente nada. E não tinha nada de importante. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e que nos anime e que Santo Inácio de Azevedo, como digo, um homem do Porto, nascido do Porto, com uma estrutura especial, um grande, com ideias e com princípios muito fortes, nós entregamos e confiamos a estes mártires todos as nossas vidas e que o seu exemplo nos anime. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, cheia do Espírito, que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria prometida aos santos mártires, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o sangue dos mártires gloriosos obtenha a conversão dos perseguidores e confirme os cristãos mais vacilantes, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que, por intercessão dos santos mártires, o Senhor conceda a herança prometida aos defuntos que o seguiram nos sofrimentos, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a celebração dos santos mártires torne agradável aos olhos do Senhor a oblação da Eucaristia que lhe oferecemos, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, vindo em auxílio da nossa fraqueza e com o exemplo dos gloriosos mártires Santo Inácio de Azevedo e os seus 39 companheiros, aumentai o vigor da nossa fé por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto terra do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo, ao celebrarmos a paixão dos santos mártires. Fazei que este divino sacramento, que ao bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros deu tão admirável fortaleza na perseguição, nos dê também a nós invencível firmeza na adversidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana, fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Arlindo Matos, Domingos Almeida e família, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, fazei que, exemplo dos bem-aventurados mártires, Inácio de Azevedo e seus companheiros, levemos sempre gravados em nossos corações os sinais e o amor da paixão do vosso Filho e gozemos eternamente a verdadeira paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então que o testemunho, o exemplo destes homens que foram martirizados nestes dias, nós pedimos a intercessão de Deus para as nossas vidas. Que Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros roguem por nós. A todos boa noite, boa tarde. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.